Oi, oi, meu povo, boa noite. Nossa aula de hoje é sobre redação. A nossa segunda parte do bloco, né, de redação, onde eu prometi para vocês que iriam ensinar, né, lecionar, orientar como produzir um bom dissertativo argumentativo para que você use no seu concurso, né? Aqui também vai poder servir para quem vai fazer Enem, mas o Enem tem umas características que são um pouquinho diferentes, mais aprofundadas, onde é necessário outro tipo de aula, tá? Então aqui é realmente voltado para o concurso público, para aquele candidato que está perdido, aquele candidato que acha que redação é dom, que redação é jeito, que quando tem um concurso que vai cair redação, ele tem que desistir porque para ele, na cabeça dele, não tem jeito, não adianta, ele não nasceu com esse dom. E eu venho aqui para desmistificar isso. Não existe isso, certo? Redação não é dom, redação é técnica. E hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre o desenvolvimento dessa redação, tá bom? Então, o que é o desenvolvimento da redação? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Desenvolvimento da redação. Trouxe aqui ó, um esquema prático de desenvolvimento padrão. Né? O que é um esquema prático? Por que um esquema prático? Porque eu não estou aqui para dificultar nada da sua vida, muito pelo contrário, eu vim aqui para facilitar as coisas. Então, não adianta eu ficar aqui trazendo 1001 modelos de desenvolvimento para que você escolha entre uma... Não, ó, gente, pessoal, tem um jeito fácil de fazer, um jeito que é prático de fazer redação, de fazer o desenvolvimento dessa redação, e eu vim para ensinar esse modelo aí, porque funciona, ele dá muito certo, tá bom? Quem der uma olhadinha lá no meu Instagram, tem alguns depoimentos, estou reunindo outros, estou esperando a galera terminar de fazer o TAF, para então reunir aí gravações, os depoimentos dos meus ex-alunos, né, do curso preparatório, né, de redação para PMPE. E essa redação aqui, ela vai te servir para qualquer concurso, seja de carreiras policiais, seja de qualquer outro tipo de concurso que envolva texto dissertativo, argumentativo. Então, vamos deixar de lenga-lenga, vamos logo para o que interessa. Como é que eu faço isto, professora? Como é que eu faço o desenvolvimento? Então, vamos primeiro para um esquema que tem aqui. Olha só. Nesse esquema, eu tenho uma folhinha, certo? E eu dividi essa folhinha aqui, ó, em... como é que eu posso colocar? Eu não vou botar em partes, eu vou botar logo em parágrafos mesmo, né? Vamos facilitar aqui, colocando em parágrafos. Deixa eu pegar aqui a canetinha. E nossos parágrafos, nós vamos dividir a redação, assim como todo mundo sabe, né? Acredito eu, em introdução. Deixa eu ajeitar aqui minha mesinha. Olha só, essa nossa primeira parte é a nossa introdução. A nossa segunda parte é o nosso D1. A terceira parte é o nosso D2 e a quarta e última parte é a conclusão, que vai ser a nossa próxima aula, né? É a conclusão. Só que, vamos lá, vamos trabalhar aqui com uma estimativa de uma redação de 30 linhas, certo? O que é que eu recomendo? Que você use, de fato, as 30 linhas. O seu índice de desvios gramaticais normalmente é calculado e dividido pela quantidade de linhas que você utilizou para escrever. Então, o que é que eu recomendo que você faça aqui? Aprenda cada parte que deve conter nos parágrafos. Então, quem assistiu a primeira aula vai lembrar que eu falei disso aqui na introdução, ó, que ela deve ter. Deve não, assim, né? É uma ideia que eu te dou, fácil e prática, para ficar muito boa, né? Existem outras formas de fazer, mas fazendo dessa forma fica muito bom, que é com repertório, mais contextualização, onde eu repito as palavras-chave do tema, mais a nossa tese, onde eu vou apresentar os nossos dois causadores, que chamaremos de P1 e de P2. Eu vou até colocar isso aqui de uma forma mais organizada, porque vai fazer diferença aqui. Espera ainda. Deixa eu achar a borrachinha, pronto, apagar. Olha só. Vou dividir ela em três, certo? Ó, repertório, vou botar assim resumido. Contextualização. E, ó, a tese com P1 e P2.
certo? Isso aqui deve ter na nossa introdução. Então, vamos lá dizer que o meu P1, aqui na introdução, era a negligência governamental, tá? Você associa esse problema à negligência governamental e o seu P2 foi a má influência midiática. Aí, vamos lá. Má influência midiática. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou retomando essa introdução? Porque o P1 e o P2 vão retornar aqui. O P1 vai retornar lá no D1. Ó, lembra que isso aqui é o meu D1, que é o meu primeiro desenvolvimento. E esse aqui, ó, você vai lembrar que ele é o nosso D2, é o nosso segundo desenvolvimento. Então, ó, o P1 retorna aqui, no D1. O P2 retorna aqui, no D2. Vê que é um esquema prático de desenvolvimento. Do que é que o meu desenvolvimento é composto? Vamos lá. O D1 e o D2, independente, eles vão seguir a mesma estrutura. São parágrafos diferentes, mas que vão seguir a mesma estrutura. Nele, a gente vai ter o quê? Eu vou até apagar essas duas últimas linhas aqui, para ficar mais organizadinho. Olha só, porque se você estiver anotando aí, ó, fica mais bonitinho, né? Olha só. Aqui, no meu D1, ó, eu vou ter elemento coesivo. Eu explico já o que é isso. Elemento coesivo. Eu vou ter repertório. Vou falar dele. Eu vou ter argumento. E eu vou ter um fechamento. Mas, professor, isso tudo. Por isso que eu digo que o desenvolvimento é a parte da redação onde eu tenho mais linhas, eu dedico mais espaço para ele, porque é aqui que o corretor vai me conhecer. É aqui que ele vai saber como eu penso a respeito desse tema. É aqui que eu apresento causa e consequência. É aqui que eu apresento mais repertório. É aqui que eu mostro para o corretor que não é um simples achismo, que tudo está embasado. Certo? Então, aqui, elemento coesivo, repertório, argumentação e fechamento. Professora, vamos por parte, porque eu não sei o que é nada disso aqui. Que danado é um elemento coesivo? Elemento coesivo ou tópico frasal é a primeira frase que nós usamos para abrir esse desenvolvimento, para começar esse desenvolvimento. Por isso que a gente chama ele de D1, é o nosso primeiro desenvolvimento. E para eu demonstrar para a banca que é a minha primeira argumentação, que eu vou desenvolver agora pela primeira vez em um concurso público, eu posso usar tranquilamente isso aqui, ó. Em primeiro lugar, olha só. Em primeiro lugar. Foi isso que eu fiz aqui. Eu trouxe um elemento coesivo, conhecido como tópico frasal, adequado para o início de um D1. Se eu for começar o D2, professor, eu uso o quê? Eu posso usar em segundo lugar, em segundo plano, em segunda análise, ou uns menorzinhos que tem assim, ó, ademais. Ó, aí não esquece de colocar a vírgula. Ou outro sim, certo? Feito isso, colocou o elemento coesivo, pronto, vamos lá, você vai fazendo seu checklist. Aí eu faço o que agora? Eu vou trazer o meu P1 lá em cima, na introdução. Quando eu apresentei o meu tema, eu não disse que o meu primeiro causador era a negligência governamental. Então, eu vou unir essa negligência governamental a esse elemento coesivo. Então, eu disse, em primeiro lugar, tem-se, vou colocar aqui, tem-se, a letra aqui fica feia, é inevitável, né? Tem-se quem, ó? A negligência governamental, ó, negligência governamental, eu vou só abreviar porque não vai caber aqui, né? Já que eu escolhi a negligência governamental como meu P1, como meu primeiro problema, para a banca, ela é minha causa principal. Aí eu vou e digo isso, como causa, olha só, como causa principal da questão. Ó, vê só. Isso tudo aqui que eu fiz
está ainda dentro disso aqui, ó, do elemento coesivo. Por isso que o desenvolvimento é grande. A gente dedica mais linhas, ele pode chegar até 9 linhas, certo? Então, aqui, ó, isso aqui deu na imagem, né, deu um espaço enorme. Mas quando a gente vai escrever, isso aqui vai em 2 linhas e meia no máximo. Então, fica assim, ó. Em primeiro lugar, tem-se a negligência governamental como causa principal da questão. Em seguida, eu vou trazer um repertório. Então, o que vai ser o meu repertório, professora? Você vai trazer aqui, ó, uma citação, um filme, uma série, um livro, um dado do IBGE, por exemplo, algo que esteja aí nos noticiários, algo que seja conhecido nacionalmente, mundialmente, se for o caso, sobre esse problema, para mostrar que esse seu pensamento que vai vir a seguir do seu argumento, ele não é um achismo, ele é pautado em alguma coisa. Então, para isso, eu posso me colocar como o quê? Como repertório? A própria Constituição Federal. Então, vamos dizer que essa redação que a gente esteja construindo aqui seja sobre o racismo, por exemplo, e eu queira colocar como repertório a própria Constituição Federal, que tem em várias de suas passagens, né, em vários artigos, situações que trazem a importância da igualdade, né, trazem até o próprio crime de racismo como algo inafiançável. Então, eu posso trazer aqui, então, digamos que o meu repertório seja na Constituição Federal, o racismo é considerado um crime inafiançável e imprescritível. Show, show! É um repertório pertinente, legitimado e produtivo. Eu vou até colocar isso aqui, ó. Os repertórios têm que ser pertinentes. Vou explicar o que é isso. Tem que ser legitimado e tem que ser produtivo. Não vai caber aqui embaixo. Vou colocar aqui. Produtivo. Ó. O que isso significa? O repertório que é pertinente é aquele que tem a ver com o tema. Eu não posso trazer um repertório que não tenha nada a ver com o que eu estou falando ali. Então, tem que ser pertinente. O repertório legitimado, ele é real. Eu não inventei esse artigo na Constituição, joguei lá. Eu não inventei para enganar o meu corretor. Ele é real. E aí, por que ele é produtivo? Porque agora eu vou falar sobre ele. Então, eu vou dizer o quê? Que embora, olha só, um modelo, né, um exemplo de argumentação. Embora a Constituição Federal assegure os crimes, assegure não, acho que assegure não vai se encaixar, mas posso colocar assim, aborde, traga, apresente o crime de racismo como algo inafiançável e imprescritível, tal situação ainda configura-se como um imbróglio na sociedade, uma vez que muitas pessoas, aí eu vou trazendo as situações de consequências, né? Uma vez que muitas pessoas ainda são vítimas da exclusão social devido à cor da pele, desde a sua infância, em muitas situações sofrem racismo, o bullying está aí permanentemente acontecendo, principalmente em crianças negras. Posso colocar dessa forma, né? Eu posso colocar aqui entrevistas de emprego, há ainda uma grande segregação, enfim, e vou trazendo, ó, inúmeras como exemplos de consequências para esse problema. Então, foi o que eu fiz aqui até o momento. Eu trouxe elemento coesivo, eu trouxe o repertório, como a Constituição Federal, e eu trouxe argumentos com consequências. Eu poderia, professora, citar aqui como é que eu posso dizer, a escravidão como uma raiz desse problema? Pode, com certeza. Vamos deixar para usar a escravidão agora o D2? Então, ó, ademais, eu trouxe o quê? A má influência midiática no P2, não foi? Ó, o P2 aqui em cima, ó, P2 foi o meu segundo causador apresentado na introdução. Aí ele vai retornar agora, ó, no meu segundo desenvolvimento. Só que antes de chegar aqui no meu D2, eu preciso fechar. Vê que eu botei aqui, ó, que o último ponto era um fechamento. Para não ficar com nenhuma ideia solta, jogada aí nessa introdução. Então, como é que eu fecho esse meu desenvolvimento?
coloca alguma frase que traga uma puxadinha já para a conclusão, dizendo assim, dessa forma, medidas são necessárias para a resolução do imbróglio, do problema, sendo assim, urge a mudança do quadro vigente. O que foi isso que eu fiz aqui? Eu trouxe uma frase mostrando que isso precisa ser mudado, mas eu não disse quem é que vai mudar, eu não disse como vai mudar, eu não disse para que vai mudar, porque isso tudo eu vou dizer lá no último parágrafo. Cada parágrafo tem suas respectivas, como é que eu posso dizer, obrigações de aparecerem ali, tá bom? Eu fico tentando sempre trazer uma linguagem que fique mais acessível e mais fácil para todo mundo entender. Então, feito isso, ó, elemento coesivo, trouxe repertório, trouxe argumento e trouxe uma frase de fechamento, você vê que o desenvolvimento não é esse bicho, né? Aí eu vou pro D2, eu sigo a mesma estrutura. Elemento coesivo, repertório, argumento e fechamento. Professora, se eu não lembrar de mais nenhum repertório, tem problema? Não, porque você precisa ter pelo menos um que seja pertinente, legitimado e produtivo. Então, como você já apresentou a Constituição, aqui é opcional, mas eu gosto de colocar. Particularmente, eu acho que pega muito bem. Então, eu trouxe aqui, ó, o meu elemento coesivo adequado para o D2, que foi o quê? O AD+. Então, AD+, tem-se como? Se eu trouxe como causa principal a negligência governamental, porque eu apresentei ela primeiro, quem eu apresentei em segundo lugar foi a má influência midiática. Então, eu vou assim, ó, ademais, tem-se como causa secundária, da questão a má influência midiática. Vou botar assim. A má influência midiática. E eu pensei até num repertório tão massa. Imagina se você for fazer uma redação como essa, depois você lembrar disso que eu tô te falando. Deixa eu te dar uma informação que eu acredito até que a maioria de vocês deva saber. Monteiro Lobato, que é tão enaltecido por ser o criador do sítio do Pica-Pau Amarelo, na época em que o sítio foi criado, né, a toda aquela história, né, envolvendo folclore e tal, ele era declaradamente racista. Monteiro Lobato declarava em seus feitos que pessoas negras, na visão dele, deveriam ocupar os piores espaços da sociedade. Ele não era de acordo de forma alguma com a libertação dos escravizados e, na visão dele, negros tinham que estar em posições inferiores. Tanto é que, se você for parar para observar, eu acabo com sua infância em 2 segundos. Eu falo muito disso nas aulas de literatura. Os personagens que têm papéis de empregados no sítio do Pica-Pau Amarelo, qual é a cor da pele deles? Tem a Anastácia, tem o Barnabé. Aí eu vou pegar, vamos aprofundar. O Saci Pererê, segundo a cultura, ele não é aquele carinha legalzinho que mostra no sítio do Pica-Pau Amarelo. Na cultura, o Saci Pererê ele é um demônio que está dentro de uma garrafa e ele é invocado. Quando é na madrugada, ele entra nas casas, quebra as coisas e faz um monte de maldade, né? Então, o demônio, os empregados, são todos colocados como pessoas negras, representados por pessoas negras. E tem até um episódio em que o próprio Ministério da Educação tira trechos de algumas obras de Monteiro Lobato, porque foi chegando essa questão da militância e muita gente batendo em cima daquilo ali. Tem um episódio na obra Reinações de Narizinho, onde tá tendo um festival e Narizinho sobe num caixote e aponta para a tia Anastácia e diz assim, né, diante de todos, que tia Anastácia era uma mulher normal, mas ela ofendeu uma fada. E essa fada transformou em uma mulher negra. E todo o tempo que ela conhecer um príncipe encantado, que haja o amor verdadeiro, ela vai voltar a ser uma mulher normal. Então, o que era uma mulher normal nesse tempo? Era uma mulher o quê? Branca? Né? Então, tem coisas muito sérias. Então, eu posso muito bem colocar como repertório, eu trago essas situações, porque eu posso colocar muito bem como um repertório sociocultural, que no período, em que período foi esse aí que aconteceu? Se a gente pegar
no período pós-escravidão, foi no período do pré-modernismo. Então, eu poderia muito bem colocar assim, ademais, tem-se como causa secundária a questão da má influência midiática, que desde o período do pré-modernismo, pelo autor Monteiro Lobato, já existia uma exclusão social midiática advinda de um racismo enraizado desde o período da escravidão. Fica muito bom. Fica muito bom. Então, é você mostrar que tem esse embasamento porque você tem conhecimento externo, certo? Isso aqui fica maravilhoso na sua redação. Aí é a hora de fazer o quê? Argumentar. Aí o que é que você vai dizer? De modo análogo à ficção. O que é de modo análogo, professora? É comparando a ficção com a vida real. De modo análogo à ficção, percebe-se que muitas pessoas ainda agem com o mesmo tipo de preconceito. As mesmas acreditam que posições, cargos de superioridade na sociedade não pertencem a todos os grupos, sendo estes mulheres, né, e mulheres negros, comunidade LGBT, nananã, enfim, mas com ênfase o quê? No racismo. Imagina se essa mesma mulher, além de ser mulher, ela for negra, ela for de uma situação de vulnerabilidade social e ainda pertencer a um grupo de homoafetividade. Imagina o quanto essa mulher não é excluída da sociedade, né? Então a gente tem que pegar questões que comprovem que os nossos argumentos, eles não são achismos, tá? E que dentro de toda a estrutura de uma redação, eu respeito os direitos humanos e conheço, já que estou fazendo um concurso, nesse caso aqui, para algumas pessoas, está sendo para carreiras policiais. Estou fazendo um concurso onde os direitos humanos devem ser respeitados e eu preciso ter total conhecimento da lei. A lei abomina esse tipo de coisa quando coloca o racismo como um crime inafiançável, né? Então é algo abominável. Então eu tenho que mostrar que também não concordo. É aquela parte que a gente fala da redação de não ficar em cima do muro. Eu não posso ficar em cima do muro para argumentar. Eu tenho que mostrar que está errado e desde quando está errado. E as consequências desse erro. E o quanto isso precisa mudar. Tá certo? Eu sei que foi muita informação de uma vez, foi uma bomba de informação, mas é necessário ter peso nos argumentos. Aí muita gente diz assim, ô professora, eu preciso ler muito, né, para fazer uma boa redação. Você precisa ler muito, você precisa se informar muito, porque é perceptível na correção de uma redação quando o candidato não tem domínio do que ele está falando, quando ele está enchendo linguiça. O famoso encher linguiça é isso, é falar e não dizer nada, é não trazer nada de coerente, é não trazer nada que tenha peso, que sustente aquele seu argumento de forma a dizer assim, quando eu estou dizendo, menino, fulano realmente sabe do que está falando aqui, sabe? Fulano não, porque lá você é um número. Então é isto, desenvolvimento vai pegar isso aqui, ó, elemento coesivo, repertório, argumento, ó, e uma frase fechando. Olha só, nessa próxima lâmina, um modelo aqui, que tá aqui, ó, presente para vocês, esse modelo. Não é esqueleto de redação de internet, que eu não gosto de trabalhar assim. Quem conhece meu trabalho sabe que eu não gosto de trabalhar com esqueleto de redação pronto de internet. Não funciona assim. Aqui é um modelo de inspiração para te orientar a montar a tua redação. Porque aos poucos ela vai ficando automática. Então, o que é que eu faço aqui? Ó, veja só. Se eu trouxer nesse primeiro momento aqui, ó, como se fosse um D1, vou pegar aqui a caneta, ó, com um D1, sob essa análise também é um elemento coesivo, ó, que é adequado para o início de um D1, certo? Então aqui, ó, é elemento coesivo, certo? O elemento coesivo, ó, sob essa análise, é relevante abordar que, ó o P1, voltando aqui, falei de negligência governamental, traz ela para cá. Contribui para os casos de, aí você vai, ó, afirmar esse problema do tema. Isso se dá, aí eu vou fazer o quê? Desenvolver, vou argumentar. Segundo ou conforme, aí eu vou apresentar quem, ó? O repertório. De modo semelhante ou de modo contrário, ou contudo, você vai agora, ó, comentar, argumentar. Olhos conectivos, assim ou logo, eu trago a frase de desfecho. Exemplo, ó, isso precisa ser revisto. Vamos ver na prática como fica? Olha lá aqui.
Sob essa análise, é relevante abordar que a negligência governamental, ó, ver que está tudo nas cores que eu coloquei aqui em cima para você não se perder. Que a negligência governamental contribui para os casos de violência policial no Brasil. Aqui o tema, ó, era violência policial. E o meu P1 era a negligência governamental. O meu elemento coesivo, ó, é sobre essa análise, certo? Então, sobre essa análise, é relevante abordar que a negligência governamental contribui para os casos de violência policial no Brasil. Isso se dá, aí eu vou e argumento. Por quê? Porque o Estado não cumpre com sua função social. Desse modo, consoante Aristóteles, o que é isso aqui? É o meu repertório. Eu trouxe Aristóteles aqui. Consoante Aristóteles em sua obra Ética Nicômaco, precisava ter outra aspasinha aqui. A política existe para garantir a felicidade dos cidadãos. Aí, ó, fechei meu repertório. Contudo, olha o conectivo, percebe-se que na realidade tal teoria não se configura na prática. Assim, outro conectivo, é necessário a frase de fechamento, ó, é necessário uma reformulação dessa postura estatal urgente. Isso aqui é o desenvolvimento. Isso aqui é o desenvolvimento. Tá bom? Tá vendo que não tem nenhum monstro, tem nenhum bicho aqui? Então, ó, vamos lá pro passo a passo, que a professora trouxe aqui um passo a passo, um modelinho. Isso aqui eu já peguei de outro professor, que é muito bom, que é o Profinho. Ele é maravilhoso, é uma inspiração para mim. E eu acho muito massa a didática dele e me espelho muito. Eu adequei algumas coisas aqui e vai funcionar muito bem. Isso tem funcionado muito bem com meus alunos. Então, aqui, ó, passo a passo para a redação de excelência. Aqui é realmente ó, o passo a passo da redação, desde a introdução. Então, ó, na introdução, ó, eu faço o quê? A abordagem do tema, faço a minha tese, né? Eu repito as palavras-chave desse tema, faço o fechamento dela com o meu P1 e o meu P2. Venho para o D1, olha só o mapinha, vai seguindo o mapinha. No D1 eu tenho o quê? Ó, o tópico frasal, vou aprofundar ó, o meu P1 que foi apresentado lá em cima e vou ó, aprofundar a parte 2, que é o quê? Com meus argumentos, que são as partes mais importantes, né? Chego no D2, olha só a mesma coisa. Faço o tópico frasal adequado para o D2, aprofundo ó, com repertório, aprofundo com argumento, vou lá para a minha conclusão, olha só, reafirmo a tese, isso aqui vai ser na nossa próxima aula. Faço o tópico frasal conclusivo, fecho essa redação, tá bom? Isso aqui a gente vai ver na próxima. Aí, seguindo aqui, ó, o nosso projeto de texto, veja bem, aqui, vou pegar aqui a caneta. No projeto de texto, ó, eu tenho que fazer o quê? Uma seleção, porque o projeto de texto ele vem até antes do rascunho, eu falei isso na aula 1, né? É a seleção das ideias, ó, da redação. Então, eu tenho que ter uma crítica principal, que vai ser a minha tese. Eu vou pegar, ó, o direito relacionado ao tema. O que é o direito relacionado ao tema? Cada tema de redação, ele é voltado para algum direito que foi retirado de alguém. Então, se ele está falando sobre o eixo educação, a gente não tem, pela Constituição Federal, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à segurança, o direito a um monte de coisas. Nossos eixos de redação são sempre pautados em algum direito que foi tirado de alguém. Então, se eu quiser usar a Constituição Federal e pensar dessa forma, ó, qual o direito relacionado a esse tema? Eu sempre vou encontrar. Certo? Eu sempre vou encontrar. Professora, mas se a redação fala sobre o meio ambiente, tem um direito que fala sobre isso? Tem. Lá no artigo 225 da Constituição Federal, é assegurado a todos o direito a um meio ambiente ecologicamente, no meio ambiente ecologicamente equilibrado. Certo? Então, a Constituição está aí, ó, com um senhor repertório para vocês, certo? Pensei no direito relacionado ao tema? Pensei. Agora, quais argumentos que podem ser específicos para esse tema? Pensa nos argumentos, como é que tu pode colocar esses argumentos de acordo com os repertórios que você escolheu? Então, aqui, ó, macete para formular a sua crítica. Vamos lá, ó. Encontre o problema do tema. Mostre que ele é tratado com negligência, certo? Mostre que ele é um grave problema para o Brasil.
mostre que ele não recebe devida importância, mostre que ele afeta o desenvolvimento nacional e dê uma prévia de que esse problema tem solução. Você sempre tem que dizer que ele tem solução. Nunca diga, é porque esse problema não tem jeito. Ele tem jeito sim, certo? É porque não é feito, ele é negligenciado, ele é invisibilizado, mas jeito ele tem sim. Aí aqui, ó, sobre os direitos relacionados. Quem está aí estudando para as carreiras policiais sabe muito bem, muito bem, quem são esses serizinhos que aparecem aqui. O nosso famoso Sócio Diva Plus, né? Então, ó, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais que engoliu o A aqui, o pluralismo político, né? Como é que eu uso isso na redação, professor? O Sócio Diva Plus, meu amor, olha só, o que é a soberania na Constituição? É a capacidade do Brasil ó, de tomar as próprias decisões. A cidadania é o quê? A capacidade das pessoas ó, de terem direitos e deveres. Dignidade humana, essa aqui se encaixa em quase tudo. A capacidade da pessoa ser tratada com respeito, né? Ter seus direitos respeitados ali, valorizados. Valores sociais também se encaixam em muita coisa. Ó. Quando a gente é livre, até para comercializar, se encaixa aqui. O pluralismo político, ó, o direito de tomar as próprias decisões políticas e fazer a mudança social que é tão necessária, né? Então, aqui, olha só, para complementar, nós temos, ó, omissão do Estado como um grande problema, porque, ó, eu tenho que pensar no meu P1 e no meu P2, quem poderia ser P1 e P2 na nossa redação? Então, omissão do Estado, invisibilidade social, maldade humana, omissão do Estado, invisibilidade social, pode ser qualquer um desses. Então, como é que eu falo deles? O que é a omissão do Estado? São as atitudes que os indivíduos tomam que se revelam ultrapassadas, tem que mudar, né? Quando eu falo de invisibilidade social, quando determinados grupos sociais não têm as necessidades atendidas, é como se aquelas pessoas não existissem ali. Se a gente pegar temáticas como pessoas em situação de rua, por exemplo, a maldade humana, eu posso trazer também esse tema, tirar um pouquinho do governo e trazer para a própria sociedade, certo? Então, quando as autoridades públicas deveriam intervir, mas não fazem, né? A maldade humana ela impera nesse momento. Omissão do Estado, ó, tem a omissão. Eita, ela ficou duas vezes aqui, né? Omissão do Estado, já falei dela. Vou pegar aqui invisibilidade. Eita, se repetiu. Ficou faltando alguma parte aqui, eu engoli outros dois, eram para ser 5. Mas já deu para pegar, né? Quem é P1, quem é P2. São sempre causadores. Inclusive, na aula 1, eu deixei uma lista com um monte de causadores, né? Esses causadores podem vir através de ausência de políticas públicas, negligências governamentais, estatais, omissões sociais, ausência de projetos, ausência de debates, desestrutura familiar, tem muita coisa que a gente pode colocar. Aí vem aqui, ó, os direitos que nós temos e que caem nos eixos de redação. Então, aqui, ó, o direito à alimentação, educação, liberdade, renda, assistência aos desamparados, equilíbrio ambiental, liberdade de expressão, saúde, cidadania, igualdade, moradia, segurança, dignidade, lazer, proteção à infância, bem-estar. Todos esses aqui ó, são direitos que a sociedade tem e que eles são ó, divididos em eixos de temas diferentes de redação. Então, se eu quero utilizar a Constituição como asseguradora de direito e mostrar que esse direito aí do tema está sendo retirado das pessoas, é só pensar em quais direitos nós temos, certo? Aqui, ó, os temas podem se subdividir em meio ambiente, temas que envolvem a coletividade, temas que envolvem grupos específicos, certo? Então, a redação, ela não vai ser só preencher um monte de linha, ela não vai ser só jogar um aglomerado de palavras, ela tem forma, certo? Que é a nossa estrutura, e ela tem, ó, conteúdo. Quando eu estou falando da forma da redação, é aqui, ó, verbos, pronomes, tem que ser, ó, impessoal, eu não vou dizer eu sei, eu acho, eu entendo, assim, sabe-se, espera-se, entende-se, procura-se. E, ó, parcela da população, um exemplo, né? Parcela da população é omissa e não vê valor na terceira idade. Então, ó, esses verbos vão lá para a terceira pessoa. O conteúdo dessa redação, o que ele deve ter? Sentido, ó, do que é comunicado. Então, tem que ter muito cuidado no que eu estou dizendo.
tanto como eu estou falando, como o que eu digo, certo? Tem que ser pessoal, né? Opinativo, neste caso aqui, ó. O impessoal é de eu não me colocar na primeira pessoa. E esse pessoal aqui é porque é minha opinião. É como eu considero isso errado, o quão errado isso é aos meus olhos, certo? E ó, a sociedade, ó, como omissa, que não vê valor em alguma coisa, palavras ou expressões opinativas, mas que não me coloquem na primeira pessoa, certo? Aqui, ó, temas que são ambientais, eu trouxe vários, para quem quer já começar a praticar a redação. Então, quais são os possíveis temas ambientais que possam cair, né, que são mais recentes? Temas que envolvam agricultura, poluição atmosférica, biodiversidade, ecossistemas, mitigação dos efeitos das alterações climáticas, energia, ambiente, saúde, indústria, utilização dos solos, mas eu tenho outros. Ó, temas de coletividade e de grupos específicos. De coletividade, ó, desigualdade social no Brasil, preconceito linguístico, violência escolar, política brasileira, que eu não acho que coloquem em redações para carreiras policiais, sistema público de saúde, expectativa de vida. Nos específicos, racismo e discriminação social, etarismo, que é o preconceito contra pessoas idosas, né? Obesidade, orientação e diversidade sexual, maioridade penal, trabalho infantil, direitos da criança e do adolescente, intolerância religiosa. Tudo isso aqui são possibilidades de temas que podem cair para você. Então, você tem que saber falar um pouquinho de cada uma dessas coisas. Se você está se preparando para um concurso público, o que é que eu recomendo para você? O que é que eu recomendo para você? Que pegue esse material aqui, você vai lá no meu Instagram e me pede esse material em PDF, que eu vou disponibilizar para você, certo? Como é que tá o Instagram, professora? Para eu ir lá pedir, ó. Para quem ainda não me segue, ele tá assim, ó. Tá, prof, underline, Luana Ramos. Luana Ramos. Aí você vai ver a minha cara lá. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Você já curtiu o vídeo? Se você chegou até aqui, curta. Dê um combustívelzinho para a professora continuar gravando para vocês. Está já seguindo aqui, né, no meu Instagram. Você já está aqui, ó, no canal como eu não vou nem dizer assinante, né? Como integrante aqui dessa família que fala tanto de redação e de gramática. Você já faz parte desse nosso grupo. Então, vá lá, cuide, assine, né? Marca o sininho aí para tu não perder nenhum vídeo, mas cuide. Vamos embora. Então, ó, para finalizar a nossa aula sobre desenvolvimento, teria muito mais coisa, minha gente, para falar, mas assim, se torna uma aula muito extensa. Eu vou colocar aqui, ó, palavras de juízo de valor. O que é isto, professora, pelo amor de Deus? A palavra de juízo de valor é aquela palavra que vai trazer, ó, peso pro teu texto, que vai mostrar que você não é coloquial, que você não fala de qualquer forma, que você tem, ó, um vocabulário adequado para esse tipo de texto. Lembrando que palavra de juízo de valor não é rebuscar a linguagem, não, porque fica até feio um texto rebuscado, viu? Não vai utilizar lá mesóclise, não, é entregar-te-ia, não vai fazer isso, não, tu não tá em Portugal, não, tu tá no Brasil, tua prova é a nível nacional. Então, aqui, ó, os termos ratificar e retificar, desenfreado, tipo, se a gente tá falando de consumismo desenfreado, ao invés de dizer assim, as pessoas consomem muito, as pessoas compram muito. Que pessoas compram muito, menino? O consumismo é desenfreado. O que precisa ser retificado no meio social. Olha que diferente, né? Vigência, retrógrado é uma coisa antiga, né? Arcaico, mesma coisa. Salientar, vale salientar que tal prerrogativa não se configura na prática. Elucidar, não é trazer, ó, evidência para aquilo ali. É fundamental para a manutenção do regime democrático, né? Porque a gente tem que ter o direito de falar, de manifestar nossas opiniões, tá bom? Então, aqui, ó, deixei, ó, o passo a passo daquele esquemazinho que eu botei lá no início, da introdução do D1, do D2 e da conclusão, que nós vamos ver em breve, certo? E aqui são algumas vertentes argumentativas que seguem nesse material também, para te ajudar a montar o teu P1 e P2 e de forma que ele volte com muita força no seu D1 e no seu D2. A negligência governamental, né, que é quando o poder público não cumpre com o papel legislativo dele. Falta de políticas públicas é uma possibilidade, ó, a política atual não serve o povo com ações, planos e metas públicas. Fragilidade legislativa, fica evidente a insuficiência de leis para tratar as questões sociais, se é isso que você acredita, né? Silenciamento social, poderia dizer o quê? Percebe-se que há falta de debates sobre os diversos assuntos,
o que ocasiona na desinformação por parte da população sobre a questão. Certo? Então, aqui, minha gente, eu vou me despedindo de vocês, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham absorvido esse conteúdo e perdido pelo menos parte desse medo de construir uma redação. Vocês têm que perceber que a redação ela não é um bicho. É colocado na nossa mente muitas vezes que por ser muitas linhas, aquela coisa toda, você não consegue. Você consegue sim. Será que você não consegue memorizar um elemento coesivo? Será que tu não consegue trazer um repertório, falar um pouco desse repertório e pedir uma mudança? Consegue, você consegue, eu sei que você consegue. Se tu memoriza um monte de lei, se tu memoriza um monte de artigo, se tu memoriza aí repertório de um monte de coisa, por que tu não conseguiria pegar esse esquema e fazer uma redação de uma forma prática, sem sofrimento? Agora, uma coisa que é importante e eu tenho que ser muito sincera, e quem me conhece aqui já sabe que eu sou. Não adianta fazer 60 mil redações e não encontrar uma pessoa para corrigir. Você precisa assim, ter uma pessoa, nem que não seja uma mentoria, tá? Mas que seja uma pessoa que saiba o que está fazendo e corrija a tua redação. Porque senão, quanto mais você escrever e quanto mais você repetir esses erros, você não vai sair do lugar. Então, para a gente evoluir, a gente precisa aqui via aula, vou colocar a aula em prática, vou escrever minha redação, mas eu preciso que essa redação seja corrigida. Por quê? Porque eu vou reescrevê-la consertando esses erros. Tá bom? Então, por hoje é isso, né? Um cheiro para todos. Curta, tá bom? Não vá embora desse vídeo sem curtir, não, tá bom? E até a próxima, a gente se encontra. Se quiserem deixar sugestões de vídeos aí, de temas que vocês querem que eu aborde aqui, podem ficar muito à vontade, tá bom? Deixa aí tua opinião, o que é que tu achou da aula e até mais.